sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã no canal Exod. Hoje vamos ter muitas notícias que vão cativar os nossos espectadores, desde assassinatos, descoberta de tesouros, reações esportivas, entre outros. Fiquem desse lado, não percam. Passamos agora de imediato a uma notícia da descoberta de um tesouro, onde está o repórter André Andrade. Passamos já de seguida para ele. André, o que nos podes contar hoje? Boa tarde, estamos aqui em direto à Escola Secundária de Oliveira de Douro, onde foi reportada a história. Como é que eu te explico? Foi descoberto um tesouro. E tenho aqui ao meu lado o diretor da escola, Rui Costa. Bom dia, senhor Rui Costa. Conte-nos lá, como é que foi? Boa tarde. Vamos lá ver. Isto foi o seguinte. Eu estava no meu posto de trabalho quando entraram vários alunos pelo meu escritório e me disseram que tinham descoberto por baixo do subsolo vários diamantes e ouro. E pronto, eu percebi logo que se isto tratava-se de melhoramento da escola. Mas, Os alunos mereciam mais. mas onde é que fica esse depósito? Como é que eu lhe hei de explicar? Eu fiquei estupefacto quando soube que aquilo ficava por baixo da cantina. Ou ficar por baixo da cantina, o que é que dá a entender? Quem pôs aquilo ali foi pessoas de muita sabedoria. Pessoas que eram capazes de trocar o almoço por dinheiro. É danado, ué. Danado não, bandido! Gajos que preferem Isso eu já percebi, mas olha. para a riqueza à comida. Ok, mas vai com certeza iniciar as escavações. Sim, pretendo iniciar as escavações o quanto antes. Ou melhor, para não perturbar o bom funcionamento das aulas e perturbar a capacidade dos alunos aprenderem mais e melhor, não vou interromper este período de aulas neste momento. Vou antes esperar que cheguem as férias e aí, sem dar muito alarido, nem espalhar muita notícia de que há este tesouro aqui nesta casa, nesta escola secundária, vou iniciar nas férias e aí tomarei todos os procedimentos corretos. Então o que é que vai fazer com os lucros obtidos? Bem, os lucros, primeiro vou fazer um melhoramento da escola, de todos os pavilhões, melhorar tetos, salas, computadores, dar melhores garantias de sucesso aos alunos, para que eles tenham uma boa aprendizagem e um bom futuro, poderem entrar com outras, como é que eu lhe hei de explicar? Com outros conhecimentos a nível de tecnologias e tudo, para a faculdade, e vou repartir um pouco para a Câmara de Gaia e vou doar a instituições que precisem. Pão quentes e cafetarias, ali o Gima que acolhe os nossos alunos na hora do almoço. O Clipe. Pelo que ouvi são famintos, porque a comida aqui é uma porcaria. Uma porcaria, pá. Você? Muito bem, ficamos aqui com uma história caricata e Armindo Araújo e Joaquim Lopes, canal Exod. Bem, como vocês viram, hoje em dia há pessoas com sorte e outras com falta dela. Vamos ter a prova disso na próxima reportagem, que foi de um assassinato que ocorreu hoje de manhã. Bom dia, António. O que nos podes contar? Boa tarde, estamos aqui em direto da Escola Secundária de Oliveira de Douro, onde esta manhã foi encontrado o corpo do aluno. No local encontra-se a Polícia Judiciária e alguns criminologistas. Aqui ao meu lado tem o Inspetor Sabino Rui. Muito boa tarde, Inspetor. Podemos avançar algumas informações? Boa tarde. Não podemos adiantar nada. O que sabemos para já é que o corpo foi encontrado há mais de 24 horas. E já sabe a identidade da vítima? Não, ainda não sabemos nada. Sabemos que os colegas estão preocupados, mas também ainda não faz parte do meu papel tratar da identificação. Isso deixo para as autoridades locais, eu vim aqui saber se tratou de um homicídio ou de um suicídio. E suspeitos já alguns? Suspeitos, isso é muito relevante. Alunos há muitos, professores há muitos, empregados há muitos, temos que investigar. Ok, muito obrigado. Estas foram as informações do Inspetor da Polícia Judiciária. Estamos aqui os pais da vítima, vamos tentar recolher algumas perguntas. Muito bom dia. Como é que vocês se sentem? Vocês não podem entrar. Alguma reação? Não? Seu burro, meu filho acabou de morrer! Vocês não podem entrar, têm que sair daqui. Bom, Porque o vosso filho já foi levado para a autópsia. Foi para a autópsia. Leva-os lá. Bom, os pais andaram um tempo a fazer perguntas, mas é tudo por agora. Passamos a emissão para a redação. Aqui Sabino Rui, Paulo Lopes.
Canal Exódio. Nunca digo nada em vão. E o que aconteceu hoje de manhã foi a prova disso. O azar paira na escola secundária da Oliveira de Douro. Hoje de manhã caiu um funcionário de uma árvore que teve vários problemas, já não é a primeira vez. Isto pode ser uma das causas para o desemprego. Um acidente, uma baixa, patrão corte. Temos que dar tudo. Não sei onde é aí, que eu passo já a notícia para o próximo repórter. Encontro-me na escola secundária de Oliveira do Douro e enquanto uns estão muito bem neste dia lindo cheio de sol, outros sofrem. Estamos aqui com um dos alunos. João, o que aconteceu exatamente? Eu estava aqui sossegado com o meu amigo e de repente ouvi gritos de agonia. Quando fui ver, estava aqui o homem no meio do chão. Vamos agora para dentro do ginásio. Estamos aqui com outro aluno que nos vai explicar melhor a situação. Bom dia. Pode-nos explicar então o que realmente aconteceu? Bom dia. Eu estava na minha aula de Educação Física quando estava cansado e fui beber água mais o meu colega. Chegámos lá fora e vimos que o Sr. José estava deitado no chão, a queixar-se. Chegámos à beira dele, perguntámos o que é que se passou. Ele disse que tinha caído da árvore. Na primeira impressão deu-me vontade de rir, porque pronto, cair, uma pessoa é jovem e tal, e dá para rir. Mas depois vi que ele estava mesmo magoado, vim cá dentro, chamei pelo meu professor e ele, pronto, tratou das burocracias todas. Estamos aqui com a pessoa do acidente. Como se sente? Eu estou melhor, dei apenas um mau jeito na perna. Parece que a situação está estável. Tudo está bem quando acaba bem. Como veem, um acidente no trabalho pode, no meu caso eu penso assim, pode fazer com que o funcionário fique sem emprego. Não sei onde é ir porque nós também não. Vamos para um curto intervalo. Até já. É a minha máquina de lavar roupa. É uma Singer. Escolhi por uma soma de vantagens. Melhor qualidade, bom preço, super garantia 2 anos com 10 anos de garantia extra para a Cuba. E juros grátis nos primeiros 3 meses. Feitas as contas, tinha de escolher Singer. Singer 88, somando vantagens. Singer, a sua melhor opção. Já estão aí. Bem-vindos à segunda parte. Como viram, o intervalo foi curtinho. Não vos quis fazer esperar. Agora vamos falar de estereótipos na vida escolar. Diferentes maneiras de vestir. Passo para a entrevista da nossa repórter. Neste caso, foi o Fábio Andrade. Bom dia, estamos em direto da ESOD, na Escola Secundária de Oliveira de Douro, devido às normas do vestuário dos alunos. No capítulo 7, secção 1, artigo 19, estipula como os alunos se devem vestir. Antes de mais, muito boa tarde. Os alunos devem apresentar-se de um modo decente. É que algumas alunas vêm para aí como se fossem para a vida. E deviam apresentar-se de um aspecto limpo e cuidado, vestindo-se de forma adequada ao sítio de onde vão. Assim não há condições. O subdiretor fala em bom senso e a Associação de Pais concorda. A Associação de Pais participa ativamente neste regulamento. Tenta cuidar bastante da aparência dos alunos e tentamos mudar sempre este lado menos bom de certo tipo de alunos que faz passar uma má imagem à escola. Descontente com algumas regras, está aqui connosco o representante dos alunos. Os alunos receberam mal a notícia e continuam a não cumprir a 100% como era suposto. Eu visto-me assim porque quero. A norma foi aprovada em 2010 pela Assembleia Geral de Escolas e a direção, o Conselho Executivo desta escola diz que apenas as faz cumprir. Diz que nada de calças de cintura descida, decotes ou saias curtas. Desde então os alunos foram alertados. Eles conhecem o regulamento e não o cumprem, como podemos ver. Com o aproximado verão, pedem que os alunos não mostrem mais do que eu referi. Com Luís Crespim e o outro homenzinho, canal essa. Depois disto, conseguimos ver, eu e o público em casa, que não há jovens como antigamente, mas nada de discriminações. Acima de tudo tem que haver respeito. Se não gostamos, paciência, não olhamos. E por falar em respeito, respeito foi o que faltou hoje na escola secundária de Oliveira. Novamente, parece que é uma escola problemática, há alunos que pronto. Numa final de xadrez, não sei porquê, mas foi disputada naquela escola, que na minha maneira de ver não tem as mínimas condições. Mas foi lá disputada entre 2 alunos e que se pegaram à pancada.
passo já, desde já, mas rápido mesmo, a reportagem para a nossa repórter de serviço, Ana. Bom dia, estamos na Escola Secundária de Oliveira do Douro, onde ocorreu um grave incidente. Vamos agora falar com o Sr. André Andrade para saber o que é que se passou. Bom dia, o que é que se passou em concreto? Antes de mais, muito bom dia. Bem, o que se passou foi o seguinte. Estava a haver uma final de xadrez entre Bruno Florim e Fábio Aires, quando os ânimos se exaltaram e Bruno Florim tentou agredir Fábio Aires, chegando mesmo às vias de facto. E foram estas as declarações prestadas por André Andrade. Vamos agora ver as instalações onde aconteceu o incidente. Vamos agora falar com um dos envolvidos, chama-se Bruno Florim. Bom dia. O que é que se passou? Passou-se o seguinte, eu estava a jogar, o jogo estava-me a correr bem por acaso, e uma jogada que eu fiz e que decidiu o jogo, ele acusou-me de ter feito 2 jogadas seguidas, o que eu não percebo, estávamos ali tão concentrados, e ele de repente lembra-se e diz-me aquilo, e eu perdi a cabeça e dei-lhe um soco, foi isto que se passou, não fiquei doente, mas isto é assim. Opa, eu estou-me a rir agora, mas na altura deu-me uns nervos do caraças. Que eu cheguei à beira dele, olha, fechei a mão. Olha, foi como a minha mãe diz: quando é assim, faz de conta que, olha, não, eu gosto de arroz de marisco. Espera aí, o que eu estava a dizer. E eu, naquele momento, senti que era a única situação que eu tinha de fazer. Era aquilo. Ele quando eu lhe acertei, ele fugiu logo. Que eu estava com semelhantes nervos que se eu o via outra vez eu rebentava. E onde é que está o seu amigo? O meu amigo? Que amigo? Tem amigos? Aquele gajo, meu. Nunca mais me meto nisto. Acabou a minha carreira. Encostei as pedras. Mas onde é que está o homem envolvido? Eu, sinceramente, na altura que lhe dei o soco, ouvi alguém dizer que ia chamar o INEM. Chamar o INEM porque ele estava com um problema, acho que na fonte. Acusou-lhe qualquer coisa ali nos nervos ou caraças. Mas pronto, eu agora... Fui desclassificado. Era a fase final e estava em risco o melhor. Fui desclassificado, agora para o ano. Vamos lá ver. Para o ano a mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser, claro. Nunca se sabe, mas... Eu estou-me a rir agora, mas na altura, como já vos disse, deu-me uma vontade de lhe fazer o corpo. Que? Aí não é o que? Eu tenho que falar... Não, conte mais sobre o incidente, quem é que estava a ver, o que é que lhe vai acontecer agora? Quem é que estava a ver? Não era quem estava a ver, quem estava a ver era o árbitro. Mas o árbitro também era um pascaço, que andava ali, que não via. Ele viu perfeitamente, mas estás a ver, este gajo pertencia... O que jogou contra mim pertencia à organização, era filho lá do presidente. E eu topei logo, eu mal me sentei na cadeira, pronto. Quando me sentei na cadeira, olha, e depois foi isto mesmo. Sentei-me na cadeira pelo logo que ia ser roubadinho. Eu nem sei como é que me consigo rir numa situação destas. Pois, porque não sabe o que é que lhe vai acontecer agora. Então, mãe, o que é que se passa? Sim, estou na televisão, estou a dar uma entrevista e eu logo falo contigo. A minha mãe estava preocupada para ver o que é que se passava. Ela viu-me na televisão, mas não disse que eu não dizia nada de jeito. E eu, desculpa, mãe. Depois, pronto, querem que eu diga mais alguma coisa? E foram estas as declarações do Bruno Florim. Daqui Ana Costa e Fábio Andrade, Canal Exode. A competição deve de haver sempre, mas neste caso foi competição a mais, o que deu problemas. Para terminar, e como para tudo devia haver um final feliz, vamos passar aos comentários dos campeões nacionais de Futebol Clube do Porto na época 2011-2012. Fiquem com a Helena Silva, que neste momento está no auditório da Escola Secundária da Oliveira do Douro. Aquela escola deve ter ouro. Helena, conta-nos as declarações dos... Pronto.
Sejam bem-vindos, meus caros alunos, e como está claro, os campeões da época 2011-2012. Boa tarde. Fui convidado por esta escola para vir dar uma palavra aos alunos que querem seguir o caminho futebolístico e falar um pouco do que conquistamos esta época, eu e os rapazes. Nós conquistamos um dos maiores prémios a nível futebolístico, ou seja, o campeonato. Como é sagrar-se campeão após um empate Benfica? Certo, não contava. Não contava. Mas nós só dependíamos de nós mesmos. Não estávamos à espera de uma vitória, de um empate ou de uma derrota do adversário. A pressão estava do lado deles. Eles sabiam que se perdessem ou empatassem, o campeonato seria nosso. Nós somos Porto e quem é Porto é campeão. Obrigado, Sr. Vítor Pereira. Acredito que esteja mesmo contente, sendo este o primeiro campeonato que ganha o serviço do Porto como treinador principal. O que os outros dizem a mim não me interessa. Eu e os rapazes trabalhamos todos os dias para chegar com a equipa a cada jogo e ganhar. E praticar o melhor futebol possível. Sei que muitos pensam que o nosso futebol piorou e que a vitória não chega. Tentamos melhorar sempre para agradar os nossos adeptos. Não temos sido regulares nas nossas exibições, mas somos campeões. Isso é o que interessa. O nosso nível e o dos outros está cada vez mais elevado e acredito com o plantel que temos, que para mim é o melhor a nível português. Penso é que tenham paciência e que acreditem tanto nas minhas capacidades como nas dos rapazes. Obrigado, Sr. Vítor Pereira, e muitos parabéns pelo campeonato. Agora vamos ouvir o que para muitos é um ídolo, o Hulk. Boa tarde a todos. Como vejo, não sou o único contente. Somos Porto e, por tal, partilhamos a mesma alegria. Como se sente o Hulk sendo bicampeão nacional a 2 jornadas do fim? Sinto-me tão contente como me sentiria se tivesse ganhado o campeonato na última jornada. O que me interessa é ser-se campeão. O que foi o que mais lhe marcou até hoje no Futebol Clube Porto? Tudo até hoje que passei no Porto foi mágico, mas como todos sabem, o que mais me marcou foi a vitória do campeonato do ano passado, no Estádio da Luz, e de certo não sou o único a partilhar desta opinião. Somos Porto e somos campeões. Obrigado por terem aceito. Parece. Obrigado eu. Se sempre quiserem dispor da nossa presença, disponho que nós faremos os possíveis para vir, tanto eu como os rapazes. Para não variar, o sítio ao que parece que foi na ESOD, no auditório, que a escola está muito concorrida este ano, foi... Não, este ano não, esta manhã. Aconteceram lá várias coisas, assinados, engano. Pronto, e para terminar foi lá, como falhou-me ali do voz. E espero que tenham gostado. O meu tempo, pronto, eu tenho o carro mal estacionado, deixei os congelados todos na arca, tenho que me despachar. Sei que nem todas as notícias foram agradáveis, mas este programa quer a felicidade do país. E fiquem bem e um resto de uma boa manhã!